Pessoal, uma das coisas mais importantes, uma das maiores lições que eu tive quando comecei a trabalhar com distúrbio respiratório do sono foi de aprender a olhar uma polissonografia, mas não só olhar o exame, e sim conseguir enxergar o paciente por trás do exame, ou conseguir ter um entendimento muito maior do que aqueles dados representavam e não só o número. E eu gostaria muito que vocês também tivessem essa percepção. É muito importante a gente olhar o exame e pegar aquelas 8 páginas, 7, 6 páginas de exame e saber que ali tem muito dado. Ele é um exame muito rico. E por ele eu posso conseguir indicar ou contraindicar um tratamento. Eu posso saber o que esperar de queixas do paciente. Eu posso conseguir casar ali qual tipo de tratamento que eu vou oferecer ou qual que eu não vou oferecer. Então, o exame de polissonografia, ele é muito além, ele vai muito além de um número, de um IAH, de uma conclusão. E aí eu trouxe aqui, eu queria que a gente começasse a abrir um pouco a nossa cabeça para isso e conseguisse analisar melhor esse exame, tendo em vista tantas variáveis que ele nos mostra. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente ver se esses pacientes têm alguma diferença. Antes disso, eu queria relembrar alguns conceitos, né? Então, os distúrbios respiratórios do sono, hoje a gente trata eles, a gente indica tratamentos hoje baseado no índice de apneia e hipopneia, que é, na verdade, o número de eventos, tanto de apneia quanto de hipopneia, dividido pelas horas de sono desse paciente. Então, se ele fez um exame de polissonografia completa, tanto tipo 1 quanto tipo 2, que pode ser em laboratório ou em domicílio, mas precisa ter o eletroencefalograma, para este exemplo que eu vou citar, né? Então, se ele foi registrado por 6 horas, mas ele dormiu 4, o número de eventos que ele teve naquelas 4 horas vão ser computados e dividido por 4, não por 6. Assim, a gente tem o índice nas horas de sono. Se esse índice ele tiver, esse paciente ele vai ser considerado como normal até 5 eventos por hora. Então, se ele tiver até 5 por hora, talvez não seja indicado nenhum tratamento, talvez o tratamento seja para outras questões, ou talvez esse paciente tenha que repetir a polissonografia daqui a um tempo. E claro que aqui eu estou falando, gente, de exame, eu não estou falando de clínica, eu não estou falando de queixas, eu não estou falando de comorbidades, eu estou tentando falar apenas do exame, porque eu acho que um erro muito comum é a gente olhar só o exame, né, e concluir determinadas coisas baseado só nos números. Esse paciente ele vai ser considerado como apneia leve se ele tiver entre 5 e 15 eventos por hora. Ele vai ser considerado como moderado se ele tiver entre 15 e 30. E ele vai ser um paciente grave se ele tiver maior do que 30 eventos por hora. Muito bem. Então, se a gente for olhar para esse primeiro paciente aqui, nessa tabela, nós temos os eventos, os tipos de eventos, né? As apneias obstrutivas centrais e mistas, as hipopneias e o índice total. A gente tem a quantidade, isso aqui é o número absoluto. A gente tem o índice por hora, quantas apneias em 1 hora de sono ele teve. A gente tem aqui o tempo médio e o maior tempo em apneia, certo? Muito bem. Então, vejam que esse paciente, ele tem um índice total de 117 eventos por hora. Nossa, Flávia, ele é muito grave. Sim, ele é um paciente muito grave. Vamos olhar o exemplo de baixo, a tabela está distribuída de uma forma um pouquinho diferente, mas ele tem 106,6 eventos por hora. Vejam que tanto um quanto o outro tem maior do que 30 eventos por hora, ou seja, os dois são graves. Sim. Então, nós vamos tratar os dois da mesma forma. Os dois provavelmente têm sintomas muito parecidos. Sim. A gente não sabe há quantos anos eles têm essa apneia grave, né? A gente não sabe exatamente a causa. A gente já pode começar a imaginar, mas a gente não sabe exatamente. Só que um detalhe importantíssimo para quem costuma olhar só o IAH que não percebe é o tipo de predomínio. Vejam que esse primeiro exemplo, o predomínio é de eventos obstrutivos. Ele tem muito mais eventos obstrutivos do que centrais, mistos e de hipopneia. E vejam neste segundo exemplo que ele tem o predomínio de eventos centrais, muito mais do que obstrutivo, misto e hipopneia.
Então, este primeiro paciente aqui, ele tem mais eventos obstrutivos e o de baixo tem mais eventos centrais. Será que eu vou tratar eles da mesma forma? Será que eu vou indicar o mesmo tratamento? Será que eu vou esperar o mesmo resultado dos dois? Se eu tiver um bom conhecimento sobre fisiologia e fisiopatologia dos distúrbios respiratórios do sono, eu vou saber que não. Eu vou saber que o que eu tenho que fazer num caso é diferente do outro, embora às vezes a indicação de tratamento seja a mesma. Talvez aqui, muito provavelmente, um CPAP ou um binível. Mas será que o paciente com apneia central vai responder igual, o predomínio central ao obstrutivo? Depende da causa dessa apneia central. Então, eu posso já começar aqui a pensar em investigar outras coisas nesse meu segundo paciente. Eu tenho que perguntar outras coisas, eu tenho que ter conhecimento sobre comorbidades dele, eu tenho que ter conhecimento sobre higiene do sono, sobre como é que é o sono desse paciente. Eu tenho que ter conhecimento sobre todo o funcionamento circulatório dele, né? Se ele tem algum comprometimento cardíaco, neuromuscular, não sei, tem várias coisas que podem ser. Mas principalmente eu tenho que saber aqui o que eu não posso fazer com ele ou o que eu não devo fazer com ele num primeiro momento. Depois ele tem que ser reavaliado. Mas eu queria trazer aqui para vocês uma grande diferença em pacientes com a mesma gravidade, classificados da mesma forma, com fenótipos diferentes.